Então vamos lá para a segunda parte dessa revisão. A gente estava falando então sobre esses três momentos, né, da pré-história, que são o Paleolítico, o Neolítico, Idade dos Metais, e voltando a trabalhar com algumas características desse período aqui por meio dessas questões de revisão. Aqui na questão 6, muda um pouquinho o nosso conteúdo, vai falar já sobre a chegada dos nossos ancestrais à América. A questão é a seguinte: quais são as duas teorias mais aceitas sobre a chegada do homem nas Américas? Então, a gente tem uma teoria que fala que os nossos ancestrais vieram pelo Estreito de Bering, pela via terrestre, passando então do continente asiático para o continente americano por meio de um pedacinho de terra que ficava embaixo da água e que numa das várias glaciações que a Terra passou, permitia a passagem. Uma, então, é o Estreito de Bering, e a segunda teoria é a teoria que fala que os nossos ancestrais vieram com pequenas canoas da região da Polinésia, né? E essa é chamada, então, teoria malaio-polinésia. São as duas principais. Lá na questão 7, então, a gente vai ter ali, deixa eu vir aqui para 7, só um pouquinho, o que são fósseis, né? Os fósseis são todos os elementos materiais que eles se cristalizam por meio daquelas rochas sedimentares e permitem a análise de um passado muito, muito distante. Precisa saber tudo isso? Não. É importante saber que os fósseis são materiais que nós usamos para recuperar informações do passado sobre como as pessoas viviam, como os animais viviam. Só isso. Então, são materiais e são fontes materiais, tá? A questão 8. Quais são os principais sítios arqueológicos do Brasil? Em várias aulas eu trouxe um mapinha para vocês, também num dos quizzes lá do Kahoot tem. Então, a gente tem de Minas Gerais, Lagoa Vermelha, né, região de Lagoa Santa, cidade de Lagoa Santa. A gente tem no Nordeste o sítio da Pedra Furada, né, o Parque da Capivara. No Sul a gente tem os sambaquis, que são bem importantes na região do litoral, do Sul até ali o Rio de Janeiro. Na região da Amazônia a gente tem também um importante sítio arqueológico que, né, fala desses povos que viveram na região da selva. Ali, não precisa saber o nome, você vai olhar na tua questão e vai identificar, tá? Mas aí você pode colocar Serra da Capivara, Lagoa Santa, da Terra Preta do Amazonas e o Sambaquis. A questão 9. Qual a importância do Parque da Serra da Capivara para as teorias de ocupação das Américas? Então é importante falar que ele promoveu, graças às pinturas rupestres do parque, foi possível desenvolver uma terceira teoria sobre a ocupação da América, tá? Foi formulada pela Niede Guidon. Então não pode esquecer esse nome porque é uma pesquisadora muito ligada a essa região. Então lembrar das pinturas rupestres, tá? Fale sobre o sítio arqueológico de Lagoa Santa. Lembrar então que a gente teve um grande tem uma importância muito grande esse sítio arqueológico, é o sítio arqueológico mais antigo a ser explorado no Brasil, desde o século XIX, desde 1800 e alguma coisa, principalmente pelas realizações de um dinamarquês chamado Peter Lund, que é considerado o nosso patrono, né, da paleontologia e arqueologia brasileira. E também comentei que ele levou muita coisa embora, né? Bem, o sítio arqueológico da Lagoa Santa também foram encontrados vestígios do homem da Lagoa Santa e também da Lucy. Então, são os elementos mais importantes desses lugares. A questão 11, quais eram as atividades produtivas dos povos pré-históricos da Amazônia? Então, eles eram ou ceramistas ou trabalhavam com agricultura, como a gente viu, aquele tipo de cultivo bem específico, né, da terra preta, uma técnica que eles desenvolveram. E com relação aos povos ceramistas, a gente tem lá os tapajônicos ou tapajoaras e marajoara, lembrando tapajônico ou tapajoara por causa do rio Tapajós, marajoara por causa da ilha de Marajó. Então essas são grandes características culturais, tá? Desses nossos ancestrais pré-históricos. Ou pré-cabralinos, lembrando, né, que é muito importante essa determinação pré-cabralinos, ou seja, antes de Cabral. E a questão 12, quais povos pré-históricos habitaram a região sul do Brasil? Muito fácil, povos de Umbu e os povos